Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando em oração, em reflexão do nosso cotidiano. E nesse momento a gente vamos aí nos colocar da nossa trajetória, do nosso caminhar. Até onde a gente chegamos, como a gente já está em uma caminhada, como a gente está agora. Será que a gente já estamos cansados? Ou será que a gente já estamos sedentes? Ainda por graça, ainda por rezar cada vez mais? Será que a gente está mais fraco, cansado? É preciso que a gente se fortaleça cada vez mais. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos socorrer. Leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Nas páginas 196, 28 de maio de 1976. Siga-me pelo caminho do meu filho, meus filhos prediletos. Ouvi a voz da vossa mãe que vos chama docilmente a segui-la. Segue-me pelo caminho da oração. Muitos dos meus filhos estão para se perderem eternamente nestes momentos decisivos, por não haver quem reze e se sacrifique por eles. Rezai vós por eles, ajudai-me a salvar os vossos irmãos. Esta é a hora do erro, que conseguem entrar em toda a parte e seduzir, sobretudo, muito dos meus filhos sacerdotes. Não vos admireis se verdes cair aqueles que até agora pereceram. Pareciam ser os mais fiéis, os mais firmes. Vereis cair até aqueles que se ergueram como um mestre dos outros. Não vos admireis se caírem nesta batalha todos aqueles que não quiseram ou não souberam usar a arma que eu vos mesmos vos dei. A oração simples, humilde e minha, o Santo Terço. É uma oração simples e humilde e por isso é a mais eficaz para combater Satanás, que hoje vos seduz, sobretudo com o orgulho e a soberba. É a minha oração, porque é feita comigo e por meio de mim. Sempre vos foi recomendada pela Igreja e também pelo meu filho predileto, o vigário de Jesus. Com tais palavras que comoveram o meu coração de mãe. Segue-me pelos caminhos do sofrimento. Já chegaste à hora da vossa imolação.
sois chamado a sofrer cada vez mais. Dai-me toda a vossa dor. Hoje são as incompreensões, os ataques, as calúnias dos vossos irmãos. Amanhã serão as perseguições, a prisão, as condenações por parte dos ateus e dos inimigos de Deus, que verão em vós os obstáculos que têm de ser necessariamente eliminados. Caminhai comigo e segui-me pelo caminho do meu Filho Jesus, pelo caminho do Calvário, pelo caminho da cruz. Jamais como nesses momentos decisivos, deveis viver plenamente aquilo que constituiu a vocação de todo o cristão. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Segui-me, filhos prediletos. Hoje é necessário que sigais a vossa mãe, se quereis percorrer sem medo o caminho do meu Filho Jesus. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura do Catecismo da Igreja. Vai estar no parágrafo 624. Pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte, isto é, conhecesse o estado da morte, o estado da separação entre sua alma e o seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado de Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. É o mistério do Sábado Santo, em que o Cristo, depositado no túmulo, manifesta o grande descanso sabático de Deus. Depois da realização da salvação dos homens, que confere paz ao universo inteiro. No Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 21 ao 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estado com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora ela vem mostrando para nós um caminhar. E esse caminhar
a gente vem fazendo no nosso longo da nossa vida, aonde a gente encontra as dores, aonde a gente encontra sofrimentos, aonde a gente às vezes é humilhado, é perseguido, não de forma assim como aconteceu na época da ditadura militar, né? Mas a perseguição de fé, né? Que às vezes são nos colocados de uma maneira assim de santo do pau oco, e acabam não acreditando, sabe? As pessoas acabam levando a nossa fé como uma fé vã. Então a gente vai vendo essas perseguições e a gente vai vendo que essas pessoas, elas vão sendo consumidas, elas vão perdendo a sua convicção, a sua interação com Deus. E é por isso que Nossa Senhora vai pedindo para que a gente possa orar por essas pessoas. Tem muitas pessoas dentro também que são bastante religiosos, que vivem a nossa fé, que vivem a fé em Cristo, mas que não conseguem dar o perdão. Consegue ainda ter em seu coração ódio, consegue ainda ter em seu coração amargurado, fechado. Viveu uma decepção de fé. Buscou em Deus uma coisa que ele tanto queria e Deus deu para ele algo melhor, mas ele não queria aquilo que Deus deu, ele queria aquilo que ele sentia vontade. Aí ele teve essa decepção e acabou então endurecendo o seu coração. Então tem muitos que a gente vai vendo dessa forma. Por isso que Nossa Senhora vai falando que muitos que estão caindo e muitos caem, né, dessa forma, porque a gente endurece o nosso coração e a gente precisa fazer essa caminhada com Maria, caminhando pela estrada de Jesus. E aí Nossa Senhora vai falando que a gente cai porque a gente não ora o Santo Terço. O Santo Terço, ela é uma oração humilde e uma oração bastante poderosa, porque é uma oração simples. É uma oração onde que a gente vai trazendo o próprio Deus, o próprio amor de Deus, né? A gente vai trazendo a Virgem Maria, a simplicidade. A gente vai trazendo que o próprio Deus, ele quis experimentar da dor humana, ele quis experimentar da pobreza e da miséria humana. Ele quis experimentar a dor, ele quis experimentar a fome, ele quis experimentar a sede, ele quis experimentar o relento, porque ele nasceu em uma gruta. Então a gente vai vendo nesse caminhar, nessa oração do texto que a gente vai contemplando, a gente vai entrando nesse caminhar com Jesus, e aí a gente vai fortalecendo. E cada vez mais que a gente ora, que a gente busca, a gente está cada vez mais forte. E aí Nossa Senhora vai pedindo para que a gente ore para aqueles que estão perdendo a sua alma, a sua vida eterna, a sua salvação. Tem muitos perdendo a salvação. Tem muitas pessoas que, diante do problema, eles começam a se afastar de Deus. E quando eles começam a se afastar de Deus, aí o inimigo entra de uma maneira aí que vai fazendo com que as nossas orações, que a gente ora tanto a Deus por essa pessoa, vai chegar um tempo que essa pessoa tira até a sua própria vida, como já aconteceu e vem acontecendo. E aí a gente acaba tendo esse obstáculo. A gente orou tanto para Deus, buscou tanto, e a gente não conseguiu salvar essa vida. Então a gente precisa orar cada vez mais. É permanecer na oração. Não podemos querer, né, fazer as coisas mudar do nosso agrado, mas a gente tem que viver o agrado de Deus, conforme Deus quer. Porque se a gente caminhar no caminho de Jesus, a gente vai encontrar com dor, com perseguições, com maus tratos, com obstáculos.
E a gente vai vendo que tudo isso é para que a gente possa ser forjado com o Santo Terço. Quando a gente reza o Santo Terço, quando tudo isso acontece, a gente vai sendo forjado, a gente vai sendo fortalecido, a gente vai se fazendo parte dessa arma poderosa. A gente vai trazendo para dentro da gente o amor de Deus. A gente vai trazendo para dentro da gente toda a trajetória de Jesus. Toda a profecia feita que ia acontecer, toda a palavra de Deus que ia acontecer, todas as promessas realizam em Jesus. E aí a gente vai vendo que esse Deus está em nós. E aí a gente é forjado com a arma poderosa do Santo Terço. A gente precisa buscar mais pessoas para estar realmente salvas. A gente precisa encontrar meios de mudar a nossa maneira de orar no sacrifício, sacrificando horas, para que a gente ore o terço inteiro, que a gente comece a pegar gosto pela oração e até mesmo rezar o Santo Rosário, que vai de 2 horas até 2h30. Se a gente contemplar ele nesse caminhar com Maria. E aí a gente vai fazendo isso cada vez mais assim, fortemente, e vai abrasando nossos corações, e aí a gente vai sentindo verdadeiramente a presença de Nossa Senhora. O que a gente não pode é orar por orar, né? A gente precisa orar com mais firmeza, com mais ansejo, com mais força, para que esteja verdadeiramente vivendo essa graça em Cristo Jesus, sentindo a presença dele em nós. Na Catecismo da Igreja, outra coisa que Nossa Senhora vai mostrando para nós é que a Igreja, a própria Igreja, o próprio Papa pede para que a gente reze o Santo Terço e o Santo Rosário. Precisamos rezar. Desde lá da Cova da Iria, que desde as aparições de Nossa Senhora, ela vem pedindo para que a gente reze o Santo Rosário. Então, quando a gente vai também rezando e pedindo gosto, tendo gosto pela oração, ela vai falando aí que, seguindo ela, né, nesses momentos, a gente vai encontrar tanta dificuldade, e tem tantas pessoas, tem tantas orações. Hoje o texto foi voltada para realmente todos os problemas que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Então a gente estamos fortalecendo nesse texto o nosso cotidiano, a nossa vida diária. Então a gente vai, né, tendo força, criando forças para atravessar os momentos difíceis da nossa vida. Por isso que quem quer seguir Jesus, seguir Maria, é preciso, né, desistir de nós mesmos. Desistir de nós mesmos é desistir de todo o nosso querer. Porque se a gente não desistir da gente mesmo, a gente não vai amar o próximo. A gente não vai ter esse amor de Jesus. Porque a gente não vai conseguir amar aqueles que tanto precisam do nosso perdão. A gente não vai conseguir perdoar. A gente não vai conseguir levar as pessoas à salvação. Então é preciso desistir de nós mesmos e entrar no caminhar com Maria. E aí a gente vai tendo essa convicção de que a gente precisa fazer uma experiência com Cristo Jesus no perdoar, no amar. A Igreja Católica, no seu catecismo, vai mostrando esse amor, vai mostrando toda essa trajetória, todo esse caminhar. Quando, né, o próprio Deus ama a humanidade, Ele entrega o seu Filho Jesus para que o próprio Deus vai experimentar a dor, vai experimentar a fome, a sede,
vai experimentar o aconchego da mãe, esse amor, vai experimentar a pobreza, a miséria, a perseguição, o frio, vai experimentando tudo o que o ser humano experimenta e vive. E uma das coisas principais, o próprio Jesus experimenta a morte, experimenta a separação da alma e do corpo através da morte e do espírito. E ele desce até as profundezas, até o inferno, para que aqueles que estão lá ouçam a sua voz. Todos que morreram ouçam a sua voz. E quando no julgamento final, quando ele chamar, aqueles que estão mortos ressuscitarão para o julgamento final. Então é por isso que no julgamento final conseguiremos alcançar muitas salvações para Cristo Jesus. Muitas salvações. E para que a gente possa conseguir isso, precisamos livrar de nós mesmos para caminhar no amor de Deus. Somente Deus é capaz de nos mostrar esse amor, de perdoar e de viver o perdão e de viver tudo isso que Maria vem mostrando para nós. A oração do Santo Terço, ela vai fortalecendo, ela vai fazendo com que a gente encontre esse amor. Outra coisa que a igreja aí, no catecismo da igreja, a gente vai percebendo que a gente volta lá no início, no livro de Gênesis. Deus, ele construiu tudo. O próprio Jesus, ele veio, ele experimentou tudo o que tinha que experimentar, ele foi construindo ali a humanidade, foi fazendo com que a humanidade cria nele, foi ensinando a humanidade como poderia ser salvo. Depois que ele trabalhou ali esse tempo todo, ele descansa no sábado, na sua morte, o sabático de Deus, o sábado santo. No Evangelho vem falando desse sábado santo. Jesus, ele estava ali trabalhando exatamente no sábado, ele não descansou dia algum. E esse sábado santo veio para que a gente possa compreender nos tempos atuais agora e nos tempos de Cristo, que é o descansar de Deus, que ele fez todo esse trabalho de salvação. Ele trabalhou para que todos nós fôssemos salvos através do seu amor, através do seu sangue. Ele veio experimentar aqui as nossas dores. Ele veio experimentar tudo o que nós somos. Ele só não experimentou do pecado, porque ele não teve pecado, ele é Deus. Então ele tomou os nossos pecados para si e se entregou na cruz, derramando todo o seu sangue, para que esse sangue seja lavada a toda a humanidade e purificada. Por isso, se a gente alcançar a mais pessoas e levar mais pessoas a esse mover do Espírito Santo que vai movendo em nós a salvação, é muito bom. E se a gente não consegue, a gente vai orando. A gente vai sacrificando o nosso tempo e vai orando para que essas pessoas vão conseguindo alcançar a salvação, vão se convertendo. É preciso fazer momentos de orações em conversões dos pecadores. Temos que lembrar deles, temos que lembrar das almas dos purgatórios. E aí a gente entrega para Deus essas pessoas, para que essas pessoas sejam salvas pelo teu sangue, Senhor Jesus. O sangue de ti é verdadeiramente poderosíssimo. Ele nos levará aos céus, à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria.
Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo e por ele e com ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha da sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos do combate. Amém. Que esse poder de Deus salvífico, que essa luz de Cristo brilhar em nós, para que a gente seja luz, para que a gente seja o sal da terra. Pedimos a esse nosso Deus maravilhoso, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e a nossa Mãe, essa graça e esse poder maravilhoso, essa misericórdia que seja derramada sobre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.